Amados irmãos, nós vamos hoje dar início a essa série de mensagens, Aliança de Milagres. E essa é a ideia, irmãos, a partir de agora, nós começamos a lutar por aquilo que Deus pode fazer na minha vida, na sua vida, na nossa história, na nossa família. Eu não me excluo da série. Eu estou anunciando a palavra é de Deus, eu sou o mensageiro, mas a palavra é de Deus. E quando eu estou pregando essa palavra, eu estou pregando essa palavra para mim. Eu quero ser alvo também dos milagres que Deus pode fazer na minha vida e na minha família. Então eu peço que você se posicione e comece a orar sobre isso a partir de agora. Porque nós começamos essa série hoje e encerramos essa série no dia 10/10. Está ali atrás de mim, ó, pode olhar lá, que encerra dia 10 de outubro, 10/10. Por que 10/10? João capítulo 10, versículo 10, Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Vamos encerrar com essa data, de uma forma crendo que até o final desse tempo, Deus vai nos responder. Agora, irmão, se Ele não responder, eu vou parar de orar? Não. Se a resposta ainda não chegar, eu vou esmorecer e desanimar? Não. Mas nós vamos clamar para que nesse tempo, em nome de Jesus, muitos milagres de Deus venham sobre a nossa vida, porque vem para quem procura, vem para quem pede, vem para quem se humilha, vem para quem clama o nome de Jesus. Então nós vamos ver hoje sobre o toque da fé. Lucas capítulo 8, versículos de 43 a 48, que diz assim: estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo com os médicos, tudo que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então lhe disse: filha, a sua fé te curou, vai em paz. Irmãos, o contexto dessa mensagem é que Jesus, ele estava chegando agora de Gadara, ele tinha ido em Gadara, Jesus tinha feito uma viagem para Gadara com os seus discípulos, não sei se os irmãos lembram, mas quando Jesus ia a Gadara, houve uma tempestade, e nessa tempestade os discípulos tentavam acalmar essa tempestade, não conseguiram, e por mais ou menos umas 6 horas eles lutaram contra aquela tempestade, não tinha jeito. Então acordaram Jesus e disseram a Jesus: mestre, não importa que pereçamos. E Jesus, se levantando do barquinho que estava dormindo, disse: cala-te vento, aquieta-te mar, e se fez grande bonança. E Jesus chega em Gadara, aonde havia um homem que era possuído por uma legião de demônios, uma ovelha perdida. E Jesus, chegando lá, aquela legião de demônios que possuía aquele homem, vem até os pés de Jesus e se ajoelha. E pergunta: o que o Senhor quer aqui? E ele expulsa aqueles demônios, e o gadareno, que era um homem totalmente oprimido, destruído, agora está liberto, fica são, vestido porque andava nu, e completamente a sua razão é devolvida. Mas ele quer muito vir com Jesus agora para o outro lado do lago, quer ser um discípulo de Jesus, ele quer, como os apóstolos, caminhar com Jesus, e Jesus fala para ele: não, você vai ficar aqui e você vai ser uma bênção aqui onde você está. E ele deixa aquele gadareno, que era o endemoniado, agora se torna um missionário, e ele fica ali para voltar para sua casa e declarar tudo quanto Deus fizera por ele. Só que aquele povo que estava lá não queria que Jesus ficasse. Aquele povo de Gadara expulsa Jesus por causa dos porcos que os demônios entraram.
eram mais ou menos 2.000 porcos, Jesus deu um prejuízo financeiro na visão deles muito grande, e eles expulsaram Jesus de lá. E Jesus sai daquele lado, que é Gadara, e volta para Cafarnaum. Quando ele chega com o barquinho em Cafarnaum, estou contando tudo isso, porque eu quero que você mergulhe na história, tá? Você tem que entrar dentro da história. Quando ele vem voltando expulso de um lugar, ele é recebido novamente de joelhos por outro homem. Esse homem se chama Jairo. A sua filha está morrendo. Ele era príncipe da sinagoga. Pensa num homem rico, com status, inteligente e muito respeitado na sociedade. Jairo já está esperando Jesus de joelhos. Esperar Jesus de joelhos para Jairo significa perder a posição na sinagoga, perder o status, perder o respeito dos fariseus, porque os fariseus queriam matar Jesus. E Jairo diz: Senhor, vem e vamos lá comigo com a minha filha e impõe as mãos sobre ela, porque ela vai morrer, ela está morrendo, ela precisa ser curada, o Senhor pode fazer. E Jesus fala assim para ele: vamos lá. Só que aí essas duas histórias se cruzam. Quando Jesus está indo curar a emergência e o milagre que Jairo desesperadamente está precisando, esta mulher entra nessa história e ela vai de forma anônima, ela nem nome não tem no texto, ela vai de forma anônima para ir lá tocar nas vestes de Jesus, como a gente viu, para receber a cura. E Jesus vai parar tudo para atender o desespero e a urgência do milagre que essa mulher precisa. Então vamos aprender algumas coisas nesse texto. A primeira coisa é que essa mulher está sofrendo um sofrimento prolongado, um sofrimento de 12 anos. Amados irmãos, um sofrimento prolongado, aonde ela vinha perdendo sangue todos os dias. Perder sangue é perder vida. Perder sangue significa enfraquecer, ficar anêmica, ficar fraca. Essa mulher foi ficando fraca. E ela pegava o dinheiro que ela tinha, diz a Bíblia, e ela começou a gastar esse dinheiro procurando os médicos, os recursos, procurando ajuda na ciência. Como que eu vou resolver esse meu problema? Portanto, essa mulher não era passiva, não era omissa, não era mulher acovardada, não era uma mulher deprimida, não era uma mulher frustrada. Essa era uma mulher forte, uma mulher corajosa, uma mulher que lutou pela vida dela sim, que não desistiu, que não recuou, porque nós estamos falando de 12 anos. 12 anos. Muitas vezes quando um problema se instala na nossa casa, com muito menos tempo que isso, a pessoa já está desistindo, a pessoa já está frustrada, a pessoa já está deprimida e já não tem mais forças para lutar. Nós estamos falando de uma mulher que está perdendo sangue por 12 anos. E ela está firme, porém, ela está morrendo. E ela aprendeu uma coisa. O que ela aprendeu? Nenhum homem pode me ajudar. Não há solução para esse problema que eu estou vivendo na medicina. Nenhum médico pode dar jeito nisso. Mas você acha que ela parou nisso? Com certeza ela bateu na porta dos sacerdotes. Nenhum sacerdote pôde ajudá-la. Nenhum ritual, nenhuma liturgia, nenhuma oração. Nada resolveu o problema dessa mulher, e essa mulher é uma mulher que ia na igreja, porque ali Jesus depois vai chamar filha a ela. Então ela era uma mulher que ia na igreja e não tinha solução para o problema dela. Um tempo de sofrimento prolongado pode fazer bem para a gente. Parece estranho, mas não é. Porque quando sofremos de forma prolongada, nós começamos a desistir de dar o nosso jeito. Quando a gente vai tentando e não consegue, a nossa bola vai murchando, o nosso ego vai desinflando, a nossa soberba vai esvaziando, o nosso orgulho vai se transformando em humildade, porque nós não temos força para resolver esse problema. A ciência não tem força, a religião não tem força, eu não tenho força. Então ela ouve falar de Jesus. Jesus é a esperança dos desesperançados. Jesus
é a resposta que o homem não pode dar, que a ciência não pode dar, que a religião não pode dar, que os rituais e liturgias não podem dar. E ela ouviu falar de Jesus. E ela ouviu o quê? Ela ouviu que ele dá voz aos mudos, abre o ouvido dos surdos, purifica os leprosos, ressuscita os mortos, prega a palavra de Deus com autoridade, expulsa os demônios, anda sobre as águas, multiplica os pães. Ela ouviu falar que ele era um homem poderoso, não só em palavras, mas em ações. E aí o coração dela se encheu de esperança. E ela inventa um jeito de ser curado que nunca existiu na Bíblia. Ela inventou um jeito novo de receber cura de Deus. E nós precisamos quebrar um paradigma hoje. Não tem jeito certo de receber cura. Quando Jairo encontra com Jesus, e Jairo era príncipe da sinagoga, é como se ele fosse um bispo, um pastor muito grande. Ele era príncipe da sinagoga. Jairo está de joelhos e fala para Jesus: impõe as tuas mãos sobre a minha filha. E vamos lá. Porque o judeu acreditava que a cura vinha pela imposição de mãos. E por isso ele pede isso a Cristo. E Jesus entendeu ele e diz: vamos. Mas essa mulher não estava presa nesse paradigma de cura. Na cabeça dela era o seguinte: eu sou uma mulher com fluxo de sangue. Fluxo de sangue para o judeu é considerado imundo. Então ela sabia que ela não podia tocar homem nenhum, pessoa nenhuma. Se ela tocasse um homem, aquele homem ficava cerimonialmente impuro e não poderia mais participar das cerimônias religiosas. Se ela tocasse de propósito muitos homens, ela poderia ser apedrejada e morta. Essa mulher sabia que não dava para ela dizer que ela era uma mulher com fluxo de sangue para chegar até Cristo, porque se ela dissesse, ela nunca chegaria até Cristo, ninguém deixaria. Ela seria apedrejada, presa antes de chegar a Cristo. Então, de forma anônima, ela vai até Cristo e ela toca na orla do manto. Não existe nenhum parâmetro na Bíblia que diga que isso poderia produzir cura. Mas por que aquela mulher foi curada? Porque ela creu. Você entende que o sofrimento pode levar a gente para um lugar com Cristo de fé, e de uma fé tão grande, aonde Deus não se importa com o jeito que disseram que Ele cura de qualquer jeito? Vou te dar mais um exemplo para você entender isso. O filho de um centurião está morrendo, ele procura Cristo, e diz assim: o meu filho está morrendo, e Jesus falou assim para ele: vamos até lá. Ele falou assim: não precisa. Se o Senhor falar aqui, eu sou um homem que tem autoridade, se eu falo para um soldado meu, vai, ele vai, vem, ele vem. Se o Senhor falar aqui agora que o meu servo vai ser curado, que o meu filho vai ser curado, ele vai ser curado mediante o poder da tua palavra. E Jesus disse assim: que seja feito conforme a tua fé. E o homem chegou em casa e constatou que a cura do filho dele foi exatamente a hora que Jesus disse: teu filho está curado. Jesus cura com uma palavra. Jesus cura impondo as mãos. Jesus cura de costas. Jesus estava de costas, aquela mulher tocou nele e ele estava de costas. Mas ela tinha fé. O sofrimento prolongado pode nos levar a uma dependência total, exclusiva de Jesus Cristo, nosso Senhor. Se você espera receber um milagre de Deus, deposita toda a tua fé no nome de Jesus. Toda a tua fé. Não dá para procurar Jesus e falar: não, eu vou procurar Jesus, mas eu também vou fazer uma fezinha aqui, um trabalhinho aqui, vou numa benzedeira ali, vou dar Não. Ou é Cristo, ou não. Aquela mulher tentou tudo. Essa mulher, irmãos, ela estava não só doente no corpo, eu preciso que você entenda isso. Quando a gente lê o texto rápido, a gente pensa que a enfermidade dessa mulher é só um fluxo de sangue. Só que o fluxo de sangue levou a ela uma segregação conjugal. Se essa mulher era casada, então tem 12 anos que ela não tem relação com seu marido. 12 anos. É uma segregação conjugal. Talvez você precise de um milagre no seu casamento. Talvez no seu casamento esteja sofrendo uma segregação sexual de relação. No casamento o sexo é bênção.
O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. E dois se tornam um aonde, irmãos? No casamento. Portanto, no casamento nós nos assemelhamos à Trindade. Dois se tornam um. Deixará o homem a casa do seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Portanto, o casamento, o sexo no casamento é como celebrar um culto. Olhe para sua esposa e diz, vai ter culto lá em casa. Os homens gostaram. Eu quero em tudo orar agora. Quem não quer sexo no casamento é o diabo. Deus quer. Crescei e multiplicai. Jonas, Cátia. Um monte de filho. Bênção de Deus. Todos bênção. Mas essa mulher estava sofrendo, se ela era casada, uma segregação conjugal. Ela não podia estar perto do seu marido. Se ela era casada, ela estava sem poder se aproximar dele por 12 anos. Ela não podia tocar nos utensílios da sua casa, porque se ela tocasse nos utensílios da sua casa, esses utensílios eram considerados imundos, precisariam ser lavados depois que ela tocou. Essa mulher sofre uma segregação social, porque ela não poderia sair na rua e ter convivência com as outras pessoas, porque ela era uma mulher imunda, então ela não podia estar na casa das amigas, ela não podia estar no convívio normal com as pessoas. Essa mulher está sendo isolada, completamente isolada. Ela sofre uma segregação cerimonial, não tem mais culto para ela. Se ela era solteira, ela sofre a segregação de não poder ter um namorado, de não poder sonhar com um casamento, de não poder sonhar em ter uma família. Os sonhos dessa mulher estavam sendo todos destruídos, isso que a gente precisa entender. A situação dela era gravíssima, porque aquele fluxo de sangue não representava somente ela perder sangue, ela estava perdendo tudo. Aquela mulher estava doente fisicamente, emocionalmente, espiritualmente e socialmente. Mas quando ela toca Jesus, Jesus para. Isso é tremendo, irmãos. Jesus estava com uma agenda. A agenda de Jesus agora era ir lá curar a filha de Jairo. Mas aquela mulher toca ele, e tocou ele de um jeito, que ele falou assim, olha, quem me tocou? E Pedro, que era o mais assim falador, o mais sanguíneo, ele fala assim, Senhor, a multidão está te comprimindo, está te espremendo, o Senhor está perguntando quem te tocou. Ele falou assim, Pedro, olha, de mim saiu o poder, alguém aqui me tocou. Precisamos entender, irmãos, que vem culto, vai culto. Multidão vem na igreja, multidão vai, multidão vem, multidão vai. Muita gente pode até chegar perto de Cristo, muita gente pode até apertar Jesus, mas Jesus vai dizer que só uma pessoa no meio de uma multidão o tocou. Muitas mãos passaram por Cristo, a multidão o comprimia, mas o toque que tirou de Cristo o poder de cura foi o toque de uma mulher que cria que somente Ele, e tão somente Ele, tinha o poder de devolver para ela a vida plena. Se você não se aproximar assim de Cristo, não espere receber dele coisa alguma. Aproxime-se de Cristo como essa mulher, dizendo, Senhor, Tu és o meu único recurso, o Senhor é a minha última esperança, o dinheiro não resolve, os homens não resolvem, eu não resolvo, Senhor, eu me humilho. E a mulher ali, o texto vai dizer que quando Jesus pergunta, quem me tocou? Todo mundo fica em silêncio, ninguém responde, Jesus insiste, Pedro fala assim, tem uma multidão, Jesus insiste, ela fica constrangida e vê que não pode escapar, porque provavelmente Jesus já estava olhando para ela, e ela falou assim, foi eu, Senhor. E imediatamente ela se prostra aos pés de Jesus. E Jesus para e espera ela contar, o texto diz, toda a verdade. E aquela mulher começa a ser curada emocionalmente. Ela foi curada fisicamente. Mas não adianta você curar alguém fisicamente, se você não curar a pessoa emocionalmente também. Porque aquela mulher tinha 12 anos de segregação, 12 anos de isolamento, 12 anos de luta,
12 anos de lágrimas, 12 anos vendo o seu corpo definhando, 12 anos lutando, 12 anos sozinha. Como você acha que estava a alma dela? Como você acha que estava o coração dela? Assim também, às vezes é na nossa casa. Estamos ali, mas não estamos conversando. Marido e mulher já não dialogam mais, não conversam mais. Filhos não conversam mais com seus pais. Cuidado, isso adoece a alma. Eu amo conversar, como eu gosto. Eu faço muito café, gosto muito de tomar café. E eu faço cafezinho e vou lá chamar a Márcia para conversar comigo. Às vezes eu acordo cedo, irmãos. Às vezes não, eu sempre acordo cedo. E eu vou lá acordar ela, falo assim, já fiz café. Ela olha para mim com aquela cara assim, meu Deus do céu. Mas é uma bênção. E a gente conversa, eu preciso conversar. Eu gosto de DR, eu gosto de discutir a relação. É bom, irmãos, conversar. E as mulheres têm mais necessidade de falar às vezes. Então pede para Deus uma unção no seu ouvido. De você ouvir e falar assim, amor, que maravilhoso que você falou. E se ela perguntar o que eu falei, você disfarça. Depois você volta. Mas deixa, promove isso, filhos, pais, a gente precisa conversar mais. Hoje mesmo eu estava conversando com meu pai, está fazendo quase 80 anos. E ele estava meio mal-humorado lá. Eu falei, pai, a sua voz está estranha, o senhor está bem? A mãe falou, ele está meio mal-humorado. Eu falei, Aí, se começar a falar com ele do sítio, ele anima. O fogão campeiro, galinha, vaca, leite, queijo, salame, ele vai animando. Aí eu comecei a falar isso com ele e ele já estava dando risada. Eu falei, agora que o senhor está melhor, eu vou desligar. Ele falou, tá bom, a gente já falou muito. Telefone é só para dar recado, não é para ficar de conversa. Falei, sim, senhor. Porque para os mais velhos é assim, né? Telefone é só para dar recado. Mas a gente precisa conversar. Aquela mulher, então, ela não tinha com quem dividir a sua dor. E ainda que ela tivesse com quem dividir a sua dor, quem queria ouvi-la? Se ninguém podia se aproximar dela. E Jesus espera ela contar toda a verdade. Faz isso. Não interrompa o seu cônjuge, deixa ele falar. Não interrompa seus filhos, deixa eles falar. Tem uns que gostam de falar, deixa falar. Né? Deixa falar. Porque se não falar com você, vai acabar falando com outra pessoa. Você sabia que tem muito casamento que acaba porque o marido não emprestou ouvido para a esposa, mas tem sempre alguém safado com duas orelhas bem grandes para emprestar o ouvido para a mulher dos outros? E fingir que está gostando do que ela ainda está falando, com interesse, segundo as intenções? Muitos casamentos acabam assim. Então Jesus deixou. Agora você fica pensando, como que está o coitado do Jairo? Enquanto a mulher está desabafando, o Jairo como é que ele está? Desesperado. É filha dele, é filhinha de 12 anos. E quando Jesus está terminando a conversa com ela, chega uma pessoa que diz assim, não incomoda mais o mestre, Jairo. A tua filha já morreu. Olha que palavra maldita. O que você acha que aconteceu dentro do coração do Jairo naquela hora? Ele desmoronou. Você pode ter certeza disso. Se você ouvisse isso, como você se sentiria? Acabou. Desmoronou. E Jesus olhou para ele e disse assim, Jairo, somente creia. Sabe aquela fé que você veio, quando você veio me encontrar agora há pouco ali, que você estava de joelhos? Segura ela aí. Deixa ela embora não. Só creia. Só creia, Jairo.
eu vou ressuscitar tua filha, fica tranquilo. Irmãos, a gente precisa aprender isso. Talvez alguém chegue para você e diga assim, olha, deixa eu te falar, não tem jeito mais para o teu problema. Nem Jesus resolve. Eu quero te dizer assim, mentira é mentira. Creia que Jesus, Ele tem poder sobre as circunstâncias que podem nos matar. Aquilo que pode nos matar está literalmente debaixo dos pés de Jesus. É isso. Então aquela mulher fala, ela desabafa, ela coloca tudo aquilo para fora. E aí Jesus diz o que para ela, irmãos? Olha que lindo isso. Olha nos olhos dela, agora ela já está curada. Fisicamente, agora ela já está curada emocionalmente. E Jesus olha nos olhos dela e diz assim, filha, vá em paz, a tua fé te curou. Vá em paz. Jesus chamou ela filha. Ela foi curada espiritualmente. Ela foi curada fisicamente. Ela foi curada emocionalmente. Ela foi curada espiritualmente. E a sua vida social, sua vida cerimonial, religiosa, foi restaurada naquele momento e foi restaurada de forma instantânea. Instantânea. A Bíblia diz que ela foi curada instantaneamente. Eu quero dizer que aquilo que Deus pode fazer na sua vida pode se dar através de um processo, mas Deus pode fazer na sua vida instantaneamente. Somente creia. Amém? Então eu encerro aqui, porque são 8 horas e eu tenho um compromisso com você com o horário. Vamos encerrar. Mas olha, a partir desse domingo, venha todos os domingos. E aquilo que você colocou diante de Deus que você vai orar, ora. Deus respondeu, vem falar comigo. Eu quero que você grave um testemunho. Sabe por quê? Porque o teu testemunho alimenta a fé do outro irmão. Quem aqui tem câncer, sabe como foi bom ouvir da Kátia, quando ela disse, Jesus me curou. Como foi bom. Como é bom quando alguém perto da gente fala assim, ó, aquilo que eu orei, Deus fez. Ele fez. Toda a honra, toda a glória, todo louvor ao nome de Jesus. Foi Ele que fez. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai querido, nós queremos nessa noite dizer ao Senhor que nós cremos que o Senhor pode fazer um milagre na nossa vida. E queremos dizer ao Senhor que nós desejamos isso. E que se, Senhor, nós não precisamos de um milagre, se a gente pessoalmente não precisa, se está tudo bem com a minha vida, eu quero pedir ao Senhor hoje, usa então a minha vida como um canal de milagre. Porque existem tantas pessoas próximas de nós que estão sofrendo. Tantas pessoas que precisam de uma intervenção de Deus. E nós podemos ser os canais da graça de Deus. O canal do milagre de Deus. Olha aqui para mim, presta atenção numa coisa. Talvez você não precise de um milagre. Mas o texto diz que aquela mulher que precisava de ela ouviu falar de Jesus. E se ela ouviu falar de Jesus é porque alguém foi até ela e falou, olha, tem Jesus. E ela foi curada. Talvez alguém perto de você só precisa que você abra sua boca e diga assim, ó, tem Jesus, viu? Você já tentou tudo? Tem Jesus. A Bíblia não fala quem foi que disse para ela que tinha Jesus. A Bíblia também não fala o nome dela. E talvez isso seja de propósito. Porque esse alguém que fala de Jesus somos todos nós, a igreja de Jesus. E todos nós, ainda que a gente precisa de um milagre, mesmo assim nós podemos ser canais do milagre de Deus, mesmo precisando. Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas que precisam
muitas vezes são as pessoas mais sensíveis para ouvir a voz de Deus. Porque quem precisa ora diferente, quem precisa chora, quem precisa se humilha, quem precisa se quebranta diante de Deus. Pai querido, eu quero agradecer a vida de todos os teus filhos que estão aqui essa noite, e pedir que o Senhor os abençoe, e que aquilo que colocaram diante do Senhor, creio com muita convicção, que o Senhor já enviou resposta do teu trono em nosso favor. Que assim como o Senhor fez com Daniel, o Senhor está fazendo com a gente. E nós não vamos parar de orar e de lutar, até nós vermos a vida abundante de Cristo sobre nossa vida, casa e família. Muito obrigado, Senhor. Agora, Espírito Santo, nos dê ousadia, coragem e poder para avançarmos no nome de Jesus e sermos usados por Deus, para intermédio do Espírito Santo, pelo intermédio de Deus, sejamos todos nós também canais da graça de Jesus. Que muitas pessoas possam saber que existe resposta para as suas dores, e o nome é Jesus Cristo, o nosso Senhor.